Há 2 semanas atrás, nós estivemos aqui falando sobre a obediência. E falamos que o Senhor, Ele não queria apenas o seu sacrifício, mas Ele queria a sua obediência, né? Que nós temos que ser obediente ao Senhor. Mas não só isso. Hoje, continuando essa mensagem, eu quero trazer que, além da sua obediência, o Senhor deseja a sua submissão. E submissão, ela vai muito além de uma obediência. No livro de 1 Samuel, no capítulo 15, no verso 22, diz assim: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que sacrifício. E agora vem também: e a submissão é melhor que gordura de carneiro. Então você observa que nesse versículo existem 2 verbos: obedecer e submeter. Então ele fala que a obediência é melhor que sacrifício. E também a submissão é melhor do que gordura de carneiro. O distintivo do cristão, aquele que nasce de novo, o cristão que aceita Jesus como Senhor e Salvador na sua vida, o primeiro passo para ser um verdadeiro cristão, para ser um verdadeiro discípulo, para ser um verdadeiro seguidor de Jesus, é a obediência. Temos que obedecer. Se não temos a obediência, nós não podemos ser considerados o verdadeiro discípulo, o verdadeiro seguidor de Jesus. No livro de João, no capítulo 14, no versículo 15, diz assim: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. É o que Jesus está dizendo. A primeira coisa para vocês serem os meus discípulos, e se vocês me amam, vocês têm que seguir os meus mandamentos. Este é o primeiro ponto para ser um verdadeiro cristão. Quem não obedece é por quem não ama. E quem não ama não pode ser o seu verdadeiro discípulo. Mas nós vamos enfocar hoje na submissão. Mas uma submissão, como o título diz, uma submissão com alegria. O que é uma submissão com alegria? A submissão é a segunda característica para você ser o verdadeiro cristão. A primeira característica, a obediência. A segunda característica para você ser um verdadeiro cristão e um verdadeiro discípulo e seguidor de Jesus é a submissão. Mas não é apenas submeter, é submeter com alegria. A obediência, ela trata das suas atitudes. A obediência, ela trata da sua atitude. Eu tenho uma atitude em obedecer. Foi-me determinado uma ordem, foi-me passado uma tarefa e a minha atitude é obedecer. Eu tenho a atitude de obedecer ou não obedecer. Mas a submissão, ela trata o seu coração. Aí a importância de um verdadeiro discípulo não apenas obedecer, mas ser submisso. Normalmente a submissão ela é marcada pela nossa espontaneidade. A obediência ela é voluntária. Eu decido obedecer. Mas a submissão ela tem que estar dentro do meu coração. A submissão, eu não vou decidir se eu vou ou não obedecer uma autoridade delegada. Ela já tem que estar dentro do meu coração. Muitas vezes nós obedecemos a Deus por medo. Obedecemos apenas a Deus por medo. Porque se eu não obedecer, pode acontecer isso comigo. Ou se eu obedecer, eu posso ter tal benefício. A obediência hoje se torna uma barganha. Eu só obedeço ou para ganhar, ou obedeço para não ser punido. Mas a submissão não.
A submissão, eu creio no meu Deus, eu sei o que Ele pode fazer, e independente das circunstâncias, independente do que eu estou passando, independente do que vai me acontecer amanhã, eu sou submisso ao meu Deus. Eu sou submisso a Jesus. Eu sou submisso à sua palavra e aos seus mandamentos. Olha que interessante. Prestar uma obediência inteligente a uma autoridade delegada, mesmo quando ninguém está por perto. A submissão independe de quem te deu a orientação, de quem te deu a ordem, independente da autoridade, se está ou não por perto, você é submisso. Um exemplo, nós temos as nossas leis de trânsito. Temos as leis de trânsito que você é proibido estacionar num determinado lugar, você não pode passar de uma certa velocidade em determinadas vias públicas, e é estabelecido por uma autoridade estas leis. Quando nós obedecemos essas leis, se estiver uma placa num lugar é proibido estacionar, você, em obediência às leis, você toma uma atitude de não vou estacionar. Por quê? Porque se eu estacionar, eu talvez vou ser punido, eu vou receber uma multa. É uma atitude sua. Ou você pode tomar a atitude de estacionar, eu não tenho lugar, vou estacionar e vou sofrer as consequências. Não é verdade? Um outro exemplo, você está numa determinada via pública e ali tem uma velocidade específica para você trafegar. Eu decido obedecer essa velocidade, porque senão eu vou ser pego por um radar e vou sofrer uma punição, vou sofrer uma multa. Ou eu tomo a atitude de passar em alta velocidade, porque eu estou com pressa e vou me sujeitar à multa. Isso é obediência. Mas, quando você é submisso a uma lei, e voltando a esses dois exemplos, eu não estaciono porque eu sou submisso a essa lei. Ela já está dentro de mim. A submissão já está no meu coração. E se eu estou trafegando numa via aonde a velocidade máxima permitida é 100, eu vou permanecer em 100. Porque eu sou submisso àquela lei. Eu sou submisso àquela autoridade. Não é uma atitude. Não está no meu exterior, mas sim no meu interior. Independente se tem o radar ou não. Mas nós, e a maioria das pessoas, nós, nesse exemplo, nós temos uma velocidade a ser perseguida, nós abusamos da velocidade, mas quando o radar vai chegando, a minha tendência qual é? É diminuir para quando eu passar por aquele radar. Assim é na nossa vida cristã. Nós devíamos ser submissos ao Senhor a tempo e a fora de tempo. Mas, muitas vezes nós passamos da nossa velocidade. Muitas vezes passamos da nossa velocidade e começamos a caminhar numa velocidade que não é a velocidade que o Senhor te disse. E quando nós vemos que o perigo está chegando, aí sim eu me submeto à ordem do superior. No momento em que a dificuldade está aparecendo na minha vida, no momento em que os problemas estão aparecendo, aí eu me submeto, aí eu jejuo, aí eu oro, aí eu faço meu sacrifício de louvor, aí eu vou à igreja, aí eu leio a palavra, aí eu me submeto à minha autoridade maior, que é o meu Deus. Mas enquanto isso não, eu vou seguindo a velocidade e o curso da minha vida. Se tudo vai bem, vai tudo bem. O guarda não está na estrada, ninguém está me vigiando, mas a submissão é mesmo quando alguém não está por perto, mesmo que não esteja te vendo. Embora o Senhor tudo vê e tudo sabe, você tem que ser submisso. Muitos de nós, um dia, nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador na nossa vida. Nós éramos escravos do mundo, éramos escravos de Satanás. Mas o Senhor nos adverte nesta manhã,
para que nós não voltemos a ser submissos ao mundo e escravos de homens. Em 1 Coríntios 7, 21 ao 24, diz assim: você foi chamado sendo escravo. Não se incomode com isso, mas se você puder conseguir a liberdade, consiga, pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor é liberto e permanece ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre, quando foi chamado, é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição que foi chamado. E em Gálatas 5:1 diz: você foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes, não se deixem submeter novamente a jugo da escravidão. Não se deixe submeter novamente ao jugo da escravidão. Muitos de nós já viemos do mundo, já deixamos muitas coisas para trás. Já deixamos nossos problemas, já deixamos as nossas dificuldades, já deixamos os velhos hábitos. Mas agora por que voltar à escravidão? Por que voltar aos velhos hábitos? Por que você, quando nós viemos para o Evangelho, aceitamos Jesus, o fogo ardia em nosso coração? Nós tínhamos sede de Deus, sede da palavra, sede da oração, sede da igreja. Mas por que nós diminuímos essa velocidade? Por que nós paramos? Por que nós regredimos? Por que voltamos a ser escravo? Quando Jesus nos adverte, submetam-se à minha palavra, não sejam mais escravos de homens, os homens não podem te fornecer nada, os homens não podem te dar um benefício, mesmo que você, aos seus olhos possa ser grande. A sua confiança plena, a sua fé, a sua crença tem que estar num Deus vivo, um Deus que tudo pode, um Deus que não tem limite para abençoar. Mas por que será que as coisas não estão acontecendo na minha vida? Por que será que as coisas ainda estão patinando? Talvez porque eu não estou submisso totalmente à autoridade. Porque quando nós somos submissos a alguém, quando um filho é submisso ao pai, o pai cuida dele. Mas quando um filho, ele se rebela contra o pai, e quando ele fala: pai, eu não preciso mais da sua submissão, agora eu sou independente, e como aconteceu com aquele filho pródigo: pai, divide a herança, me dá a minha parte, e eu vou viver minha vida. Naquele momento aquele filho estava falando: eu não sou mais submisso ao Senhor, deixa que eu cuido da minha vida. E assim está acontecendo com muitos cristãos. Eu não preciso ser totalmente submisso ao Senhor. Até um certo ponto, tudo bem. Mas daqui para frente, dá minha parte, Senhor, e eu vou cuidar da minha vida. Mas, assim como aconteceu com aquele filho pródigo, passou dificuldade, passou por problemas, passou por humilhações, porque voltou a ser escravo do mundo. E muitos de nós, no momento em que nós pegamos a nossa carta de alforria com Deus, me dê a minha liberdade, porque tem coisas ainda no mundo que eu possa fazer. Tem coisas ainda que eu acho que não precisa ser tão assim certinho, não precisa ser assim porque Deus perdoa. Realmente Ele perdoa, Ele é misericordioso. Mas não se esqueça que Ele também é justiça. E toda a nossa semeadura haverá uma colheita. E tudo aquilo que nós colhemos é porque nós semeamos um dia. E tudo aquilo que estamos semeando hoje é porque nós vamos colher um dia também. Por isso, não volte à escravidão do passado. Sejam submissos ao seu Deus. Sejam submissos à palavra do Senhor Jesus. Sejam submissos às autoridades que o Senhor constituiu na sua vida. Muitas vezes, o diabo está ao nosso derredor. Não muitas vezes, sempre. A palavra de Deus diz que é sempre. O diabo, ele é seu adversário e ele vive ao seu derredor buscando a quem possa tragar. Mas a palavra também nos garante que o anjo do Senhor está ao nosso redor. Mas para que o anjo do Senhor permaneça ao nosso redor, nós temos que ser submissos ao Senhor.
No momento que nós fomos submissos ao Senhor, nós estamos sobre a sua autoridade. Nenhuma outra autoridade do mundo, seja ela qual for, tem poder sobre a sua vida. Em Tiago 4:7, diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. A quem você está submisso hoje? A Deus? Ao seu patrão? Ao seu pai? Ao seu governo? E quando eu falo essa submissão, é submissão de acordo com a palavra. De acordo no nosso caminhar cristão. De acordo com os mandamentos que um dia o Senhor nos deixou. São esses mandamentos que um dia vai nos levar aos céus. O dia que Jesus voltar na terra, é esses mandamentos que tem que estar presente em nossas vidas. Quando somos submissos a Deus, o diabo ele foge de você. Sujeite-se, pois, a Deus. Submeta-se. Submeta-se ao Senhor e o diabo vai fugir de você. Mas talvez você esteja pensando, mas a palavra de Deus não diz que nós temos que submeter também às autoridades? Mas o pastor acabou de falar, submeta-se apenas a Deus. Submeta-se apenas a Deus, no contexto da sua palavra e dos seus mandamentos. Então, a quem nós devemos submeter? A quem nós devemos submeter? A Deus. Esta é a maior autoridade que possa existir na sua vida, a quem você deve ser submisso. Ele é a autoridade soberana. Todas as demais autoridades dependem dele. A autoridade do seu pai depende dele. A autoridade da palavra depende dele. A autoridade do seu líder depende dele. A autoridade do seu governo depende dele. Ele é a autoridade soberana. As demais autoridades são autoridades delegadas. Autoridades que não podem fazer nada por você no momento da sua aflição e no momento da sua dificuldade. Seu pai não vai poder fazer nada por você no momento da sua dificuldade. Apenas Deus. O seu patrão não vai poder fazer nada por você no momento da sua aflição e no momento da sua enfermidade. Apenas Deus pode colocar as mãos. O seu líder, ele não pode fazer nada por você no momento do seu problema. Apenas Deus. A quem devemos obedecer em primeiro lugar? Deus. A quem mais devemos obedecer? A palavra. Reconhecer que tudo submete à palavra de Deus. Deus é soberano, mas tudo se submete à sua palavra. Tudo está debaixo da sua palavra. Quando Deus criou o mundo, foi através da palavra. Haja luz, e houve luz. Palavra. Haja. Temos que estar submissos a Deus, porque a palavra também está submissa a Ele. E no momento que Ele der uma palavra a seu respeito, e talvez seja nessa manhã, talvez seja nessa manhã que Deus está dando uma palavra a seu respeito. Talvez seja nessa manhã que Deus está trazendo essa palavra ao seu coração e te dizendo: submeta-se a mim. Eu sou o teu caminho. Eu sou a solução por este problema. Eu sou a solução por esta causa. Mas submeta-se a mim. Talvez em alguns momentos você ainda está sendo submetido e voltando à escravidão do passado. Talvez você ainda está sendo submisso às coisas passadas. Mas eu estou te pedindo nessa manhã, diz o Senhor, esqueça. Esqueça o mundo. O mundo não te pode oferecer nada. Mas, quando você estiver submisso à minha vontade, aos meus desejos, os seus desejos serão secundários. As suas vontades serão secundárias. Porque a minha vontade para a sua vida, ela é boa. Deixa eu aplicar. Seja submisso a mim.
A palavra de Deus é verdade. Esta palavra é verdadeira. Todas as promessas que um dia estão aqui, é para você. Jesus disse que você teria vida e vida em abundância, é para você. Jesus disse que você seria sarado e curado, é para você. Jesus disse que você seria próspero, é para você. Que você viveria na glória, é para você. Mas ele disse que também no mundo você teria aflições, é para você também. Mas ele está falando para você, tenha bom ânimo, porque eu venci, e você também vai vencer. Seja submisso à minha palavra. Não importa o seu sofrimento, não importa a sua aflição, seja submisso à minha palavra. Deus, se Ele agora agraciar com você, se Ele agraciar agora com o seu coração, você não imagina o que Ele pode fazer. Mas você acredita de todo o seu coração, com toda a tua força e com todo o teu entendimento, neste momento, que Deus pode estar dando uma ordem para este problema seu? Você acredita com todo o seu entendimento e de todo o seu coração, que Deus pode estar dando uma ordem agora, porque Ele está aqui, Jesus está aqui nesse momento. E se você agora, de todo o teu coração, com todo o teu pensamento, fala, Jesus, basta uma palavra sua, e meu filho será curado. Jesus, basta uma palavra sua, e minha empresa é restaurada. Jesus, basta uma palavra sua, e a minha família é convertida, o meu esposo é convertido. Você nesse momento, você crê de todo o seu coração, assim como aquele centurião um dia, lá em Mateus 8 e 9, respondeu o centurião a Jesus, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Apenas uma palavra. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sobre o meu comando. Digo a um vá, e ele vai, e a outro venha, e ele vem. Digo ao meu servo faça isso, e ele faz. Aquele centurião chegou para Jesus, basta apenas uma palavra. A minha filha está doente. Mas eu tenho tanta certeza, porque eu conheço a autoridade. Eu sei quando alguém é submisso a uma outra pessoa. Eu tenho soldados sobre a minha submissão. E toda ordem que eu dou a eles, imediatamente eles acatam, porque eles são submissos a mim. Se eu falo para eles, vai, vem, vem. E eu entendo que tudo debaixo dos céus e da terra está sujeito ao Senhor. Por isso, Senhor, basta uma palavra sua. E eu creio que o Senhor pode, nesta manhã, dar uma palavra a respeito da minha vida, dar uma palavra a respeito do meu ministério, dar uma palavra a respeito da minha fé, uma palavra a respeito de tudo isso que eu estou passando. Uma palavra. Temos que ser submisso a Deus. Temos que ser submisso à palavra. Crer em tudo aquilo que foi falado, através dos profetas, através da palavra do Senhor, através de Jesus Cristo. A mais quem devemos ser submissos? Aos nossos líderes. Devemos ser submissos aos nossos líderes. Vocês viram que é uma autoridade soberana? Deus é uma autoridade soberana? Viram que a palavra é uma autoridade soberana? Devemos obedecer nossos líderes. Mas os líderes não são autoridades soberanas sobre a sua vida. Líderes são autoridades delegadas. Autoridades que Deus colocou sobre a minha e sobre a sua vida. E nós devemos obedecê-los. Devemos obedecer aos nossos líderes. É muito triste falar o que eu vou falar para você agora. Mas muitas vezes, em muitas igrejas,
E nós, como igreja, não podemos nos excluir. Mas muitas vezes nós não recebemos as bênçãos do Senhor. Muitas vezes nós saímos por aquela porta e deixamos no limiar a bênção que nós fomos recebendo durante a ministração. Porque nós não temos submissão aos nossos líderes. E quando você não tem submissão ao seu líder, você rejeita a palavra. Quando você não tem submissão ao seu líder, quando isso não está no seu coração, e quando isso não está no seu coração, quando você não é submisso ao seu líder, automaticamente você está fora da palavra, porque a palavra do Senhor, ela determina que você seja submisso aos seus líderes. Hebreus 13:7. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de você como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja com alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso a vocês. Se vocês não obedecem os líderes, o trabalho dele é desgastante, mas isso também não é proveitoso a vocês. E toda vez que nós não somos submissos a um líder, seja ele em que grau de liderança ele está sobre a sua vida, se ele é um líder de um grupo de discipulado, se ele é um líder de um grupo de casados, se ele é o seu pastor, se ele é o líder do grupo de eventos, seja qual for, ele é seu líder. Você deve submissão a ele. Ele é uma autoridade delegada na sua vida. E talvez as nossas bênçãos, elas estão retidas, porque nós estamos dando legalidade em algum ponto do mundo espiritual, porque você rejeita uma liderança. E a palavra de Deus, ela se completa. Deus é a autoridade soberana na sua vida, mas se ele te colocou um líder, foi colocado por ele, e nós devemos ser submissos. A tempo e a fora de tempo, pastor? Não. Nós somos submissos ao líder enquanto ele estiver te liderando de acordo com esta palavra. Enquanto ele estiver liderando de acordo com os preceitos de Deus e com os mandamentos do Senhor. Aí sim, você deve toda a submissão a ele. Submissão? Sim. Mas obediência, se estiver fora dos planos do Senhor e se estiver fora da palavra, não. Você não deve obedecê-lo. Se estiver fora da palavra do Senhor. Somos submissos? Somos. O pastor pediu que eu pintasse o chão de vermelho. Ele é meu líder. Concordando ou não com o vermelho, ele é meu líder. Eu vou pintar de vermelho. A palavra diz que o chão da igreja tem que ser cinza? Não. Eu vou pintar de vermelho. Sou submisso a ele e estou obedecendo. Mas se em algum ponto ele pedir algo para mim que vai em desacordo com a palavra de Deus, embora seja submisso a ele, eu não vou concordar. Viram a diferença da submissão e da obediência? Primeiro a Deus, seu líder absoluto, sua autoridade absoluta, sua autoridade máxima, essa é incontestável. A palavra é incontestável. Ao seu líder, você deve obediência. Porque se você não tiver obediência ao seu líder, fatalmente, você não obedece a Deus, que você não vê. É o exemplo do radar. Se você não é submisso, você só vai obedecer quando você vê aquele aparelhinho na sua frente. Em Romanos 13, 1 e 2, diz sobre você ser obediente às autoridades. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas.
que assim procedam. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si. Autoridades. Autoridade no seu trabalho. Os seus governos. Nós devemos submissão a eles. E da mesma forma, nós também temos que reconhecer que a autoridade deles não é absoluta e é delegada. Temos impostos a pagar, temos tributos a entregar, muitas tarifas, muitas ordenanças que nos vêm através dos governos, que nós devemos fazer e não podemos negligenciar. Às vezes um imóvel que você não tem regularizado num município, todas as obrigações governamentais, nós temos que ser submissas a elas. Ao seu patrão, você tem que ser submisso a ele. Ao seu chefe, você tem que ser submisso a ele. Porque foram autoridades constituídas por Deus. Até o momento que ele vai em desacordo com a palavra. Submissão. E obediência. Vocês estão percebendo que a maior submissão, mesmo que existem outras autoridades a quem nós devemos obedecer e ser submissos, mas a maior submissão, ela nunca pode ir contra a palavra de Deus. Pedro, depois que Jesus foi aos céus, que ele começou a caminhada pregando o evangelho, ele não se intimidava. E muitos não concordavam dele estar pregando a Jesus, dele estar propagando aquele evangelho que Jesus um dia determinou. Vai, faça um discípulo, pregue o meu evangelho. E Pedro, com toda a intrepidez, ia de cidade em cidade e ensinava os mandamentos de Jesus. Mas um dia quiseram brecar Pedro. Olha, não fale mais desse Jesus. Não traga mais esses ensinamentos. Olha o que Pedro respondeu. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus? Tem algo hoje na sua vida que vocês devem julgar vocês mesmos. Vocês mesmos devem se julgar se é justo aos olhos de Deus vocês estarem trazendo obediência a estas coisas que não podem ajudar nada a vocês e não a Deus? O que é que talvez hoje, no mundo, na escravidão do mundo, você está obedecendo? Mas, pastor, eu posso perder meu emprego. Eu garanto que você não perde se você obedecer a Deus. Pastor, mas meu marido pode ir embora. Eu tenho garantia para você que ele não vai, se você obedecer a Deus. Mas eu tenho que pagar isso em vez de dar o calote. Obedeça a Deus. Julguem vocês mesmos. É vocês mesmos que têm que se julgar. O que é que eu estou fazendo hoje na minha vida, no meu lar, na minha empresa, no meu trabalho, com o meu chefe, no meu bairro, com o meu vizinho, com o meu familiar, com o meu irmão em Cristo, ou com o meu irmão carnal, com a minha família. O que é que eu estou fazendo hoje que para agradá-los eu estou deixando de cumprir a ordem do Senhor? Mas eu estou com o meu irmão lá.
É meu primo, meu parente, quem eu gosto tanto, é meu pai. Ah, filho, toma só uma cervejinha para fazer meu gosto. Ah, filho, faz só isso que é para fazer meu gosto. Ah, é meu pai, né? Você sabe, eu não posso magoar. Obedecer aos senhores e não a Deus? É justo isso? É justo isso? É Deus que está falando para você nessa manhã. Olhe se é justo você obedecer seu pai e desobedecer a Deus. Olha se é justo hoje você de obedecer o seu esposo ou a sua esposa ou não obedecer a Deus. Existe uma diferença entre submissão e obediência. A submissão tem que estar de acordo com a palavra de Deus. A minha submissão absoluta é a Deus. Tenho que ser submisso ao meu pai, sim. Em Efésios diz que o filho deve ser submisso ao pai. Em Provérbios diz, honra teu pai e tua mãe e serão prolongados os seus dias na face da terra. Sim. Mas desde que meu pai não esteja fazendo com que eu me desvie dos caminhos do Senhor. Mesmo desde que meu pai não faça com que eu perca a minha salvação e perca a minha bênção. Jesus, ele só fazia a vontade do Pai. Mesmo tendo família aqui na terra, ele só fazia a vontade do Pai. Sabe por quê? Porque ele sendo Deus, tudo estava debaixo da sua autoridade. Em 1 Pedro 3,22 diz assim, olha, que subiu ao céu e está à direita de Deus, e a ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Jesus sendo Deus, estando sobre ele, sujeitos todos os anjos, todas as autoridades e todos os poderes estando sujeitos a ele. Ele era submisso. Um dia, os pais de Jesus, quando Jesus era criança, todos os anos eles subiam a Jerusalém na Páscoa, para a festa da Páscoa. Em uma certa ocasião, subiram com Jesus, e quando eles estavam voltando, e na metade do caminho deram falta, multidão vindo, deram falta que Jesus não estava no meio deles. Então se preocuparam, olha onde está Jesus, e voltaram. Quando eles voltaram, encontraram Jesus, criança, no templo, sentadinho lá no templo, ensinando a todos. Ensinando. Então o pai de Jesus e a mãe de Jesus chegam, olham Jesus, ficam felizes, Jesus corre ao encontro deles. E em Lucas 2,51, talvez não esteja aqui o versículo, diz assim, ó, então foi com eles para Nazaré e eras obediente. Olha o que Jesus era, obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Porque Jesus, quando a mãe dele o encontrou e perguntou a ele o que ele estava fazendo ali, ele falou o seguinte: convém que eu esteja na casa do meu pai. Eu estou na casa do meu pai. Eu sou submisso a ele. Por isso que eu estou aqui. Mas mesmo assim, ele foi obediente à mãe dele. A mãe dele não entendeu muito bem o que ele tinha falado. Guardou no seu coração, mas não entendeu. Mas ele foi obediente à mãe. E nós aonde poderíamos receber todos os benefícios, Jesus sendo Deus, sobre ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes, sempre foi submisso ao Pai. Sempre foi submisso às ordens do Pai, aos mandamentos do Pai. Quando foi tentado, vocês lembram? Você não é filho de Deus? Faça isso. Ah, não, mas
A palavra do meu Pai diz assim. Não é isso que ele falou? Em outras palavras? Mas está escrito. E por que nós não temos essa autoridade de dizer ao nosso ente querido, ao nosso amigo, ao nosso patrão, mas está escrito? Tudo bem, o senhor está pedindo que eu faça isso, mas está escrito que eu não devo fazer. Mas, se sujeitamos aos homens, voltamos à escravidão e não sujeitamos a Deus. Jesus é o nosso modelo. E só existe um caminho para a submissão em 1 João 2,6. Não tem outro caminho. 1 João 2,6 diz assim: aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Jesus é o modelo de submissão. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Nós andamos como Jesus andou? Praticamos o que Jesus praticou? Fazemos as mesmas coisas que Jesus fez? Igual Paulo diz, seja o meu imitador assim como eu sou de Cristo? Não. Essa palavra que eu trago para vocês nessa manhã. Sejam submissos ao Senhor. Não negligenciando as outras autoridades, que é dever. A autoridade do seu pai, esposa, a autoridade do seu esposo. Submissão. A autoridade do seu patrão, a autoridade do governo. Nunca negligencie, mas sempre observe se as ordens que eles te dão estão de acordo com a palavra de Deus. Porque só Jesus, gente. É só Jesus que pode te livrar do que você está passando. É só Jesus que pode te levar ao céu. É só Jesus. Temos que ter esse mandamento, o modelo de Jesus. Jesus é nosso modelo. Que embora sendo filho, em Hebreus 5,8, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Jesus, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Você está pronto? Nessa manhã, se você esquadrinhar o seu coração, se você fazer uma autoanálise, você está pronto a ser submisso ao Senhor? Você está pronto a ser submisso a Jesus? Você está pronto a seguir Jesus, assim como Ele orientou que seguíssemos? Você está pronto a ser discípulo de Jesus e a fazer discípulos assim como Jesus nos ensinou? Você está pronto? Ou você tem sido negligente? Ou você tem voltado à escravidão antiga? Ou você tem obedecido a ordens de homens? E quando falamos em homens aqui no contexto geral, irmão, pai, mãe, marido, e negligenciado as ordens do Senhor. Você está pronto hoje a ser submisso? Eu tenho uma palavra de ânimo para você. Que se você não se animou até agora, a palavra de ânimo, que se você sair por essa porta, declarando: Senhor, a partir de hoje, a minha vida está submissa ao Senhor. O Senhor é prioridade na minha vida. Porque quando nós temos submissão, quando nós somos submissos a alguém, esse alguém é prioridade na nossa vida. Quando a nossa submissão ela é do coração, não da nossa atitude, você vai estar protegido por Ele. Você está pronto a sair por aquela porta e falar: Senhor, eu estou submisso ao Senhor a partir de hoje. A minha vida é submissa ao Senhor. Tenha certeza que Ele vai cuidar de você. Como você, você que é pai, da maneira que você cuida do seu filho.
Você que não é pai, da maneira que você cuida daquilo que você mais gosta. Ele vai cuidar de você dessa maneira. Mas quando você fala, eu sou submisso ao Senhor. O submisso, ele anda como Jesus andou. Ele segue os caminhos do mestre. Ele segue os caminhos do líder. É o submisso. Mas eu passo por aquela porta. Senhor, eu quero ser submisso ao Senhor. Mas amanhã no meu trabalho, eu estou fazendo tudo ao contrário. Eu estou murmurando. Eu estou reclamando. Eu estou escarnecendo. Brincando com o nome do Senhor. Não dando exemplo de uma vida cristã. Não sendo um modelo de Cristo. Não estou submetendo. Mas se você sair daqui nessa manhã, com esse propósito no seu coração, de ser submisso ao Senhor, colocar as coisas do Senhor em prioridade, você faz parte desta igreja. Se você faz parte do corpo, seja submisso ao corpo. Tudo aquilo que você tem recebido, todas as orientações que têm sido passadas para você. Tudo que eu acabei de falar agora, se você não anotou, eu posso passar as referências para você depois. Confere na sua casa. E obedeça, se tiver na palavra. Se eu falei algo para você que não esteja aqui, não obedeça. Mas tudo que eu falei para você, se estiver de acordo com a palavra e os ensinamentos do Senhor, obedeça. Porque você não vai estar obedecendo a mim. Você vai estar obedecendo ao Senhor. Porque talvez, se você tiver obediência só ao pastor, a só ao seu líder, você só vai obedecê-lo quando ele estiver perto. E submissão é obedecer mesmo que não tenha radar. Mesmo que não tenha placa de proibido estacionar. Mesmo que não tenha placa de velocidade. Mesmo que o guarda de trânsito não está na esquina, você obedece. Submeter ao Senhor, não importa onde você está. Eu me submeto ao Senhor, dentro do meu quarto, na praça pública, dentro da igreja, no meu trabalho, com o meu vizinho, com a minha empresa e aonde eu estiver. Eu sou obediente. Que você se proponha hoje no seu coração a essa submissão. E se você entrou aqui hoje buscando algo para a sua vida, seja ela espiritual, ministerial, financeira, física, emocional, relacionamento no seu casamento, seja qual for o emprego, passar numa universidade, um projeto que você está pensando, tudo isso eu tenho certeza absoluta que Jesus só está falando e sussurrando hoje no seu ouvido e no seu coração e falando, eu estou pronto a te entregar tudo isso. Seja submisso a mim. Sabe por quê? Porque tudo que eu vou te entregar é por uma mordomia e por um determinado tempo. Enquanto você estiver aqui na terra. Tudo que eu vou te entregar, todas as bênçãos que eu vou te entregar, todos os bens materiais que eu vou te entregar, eu quero que você entenda que você vai ser apenas mordomo, por um tempo. Porque depois, a maior glória, quando eu te entregar, você vai deixar esses bens aqui. Essas coisas você vai deixar aqui. Mas, se eu não ver que o seu coração ainda está submisso a mim, eu não posso entregar a você. Porque eu conheço o seu coração. E eu sei que o dia que eu te entregar tudo isso, você vai dar mais valor a isso do que a mim. Aí você vai deixar de ser submisso a mim e você vai passar a ser apenas obediente. Mas a hora que eu ver, esquadrinhar o seu coração, porque Ele conhece os nossos corações. O Deus que eu falo para você hoje aqui é um Deus triuno. É um Deus Pai, que cuida, que corrige, que perdoa, mas que pune.
no momento que Ele precisa te corrigir. Falo também desse Deus triuno que é o Deus Filho, é o seu Jesus, a quem tem que ser o seu modelo de cristão, que te deixou orientações e te deixou sermões para que você seguisse. Esse Jesus que hoje está lá ao lado desse Deus Pai, e que a Ele foi entregue todo o poder, autoridade, e que anjos e autoridades estão submissas a Ele, é esse Jesus que está lá intercedendo por você. E falo também desse Deus triuno, esse Deus Pai, esse Deus Filho e esse Deus Espírito Santo que você tem que buscar. Esse Espírito Santo que te consola nos momentos do seu problema. Esse Espírito Santo que naqueles momentos de angústia que você não consegue abrir a boca para orar. É Ele que vai interceder por você. É esse Deus triuno que está aqui hoje, falando para você, seja submisso a mim. Resista ao diabo. Sujeite-se a mim. E ele vai fugir de você.